Alô, Criciúma, muito boa noite a toda a região sul de Santa Catarina. Estamos chegando mais uma vez com o programa Linha Verdade. Hoje, quinta-feira, e o nosso programa hoje tem muito destaque, muita matéria o nosso programa. E tem uma matéria hoje que eu chamo a sua atenção para assistir. Mas antes disso, em nome da RTV e também do Linha Verdade, vamos unindo as nossas cidades do sul de Santa Catarina, porque nós já estamos no ar. Araranguá, cidade das avenidas. Cocal do Sul, cidade da cerâmica. Uruçanga, capital catarinense do bom vinho. Turvo, capital do arroz. Criciúma, capital do carvão. Laguna, terra de Anita Garibaldi. Forquilinha, cidade mais alemã do sul catarinense. Jaguaruna, capital mundial dos sambaquis. Jacinto Machado, capital da banana. Meleiro, terra de prosperidade agrícola. Nova Veneza, capital da gastronomia italiana. Siderópolis, cidade dos encantos das águas. Maracajá, terra em prosperidade. Sombrio, grande polo comercial da Amesc. Orleans, capital da cultura. Timbé do Sul, terra de belezas naturais. Içara, capital do mel. Tubarão, a cidade azul. Às 18 horas, mais 33 minutos, o Linha Verdade desta quinta-feira já está pronto. Direto da nossa central de jornalismo, você conhece os destaques do programa de hoje. Campanha de doação de brinquedos no 28º GAC. Veja como participar. Você acompanha no programa de hoje o relato da mãe e o pai sobre o Miguel. É uma das crianças que infelizmente faleceu com a onda da meningite. Aqui na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Criciúma, mais informações sobre o furto de explosivos. Daqui a pouco, no Linha Verdade. 2 jovens tiveram seus celulares furtados. Eles foram agredidos, mas a polícia conseguiu desmantelar a quadrilha que roubava e desbloqueava celulares. Pai e mãe buscam o seu filho desaparecido. Daqui a pouco você vai saber mais desse apelo no Linha Verdade. Criciúma demite Vaguinho Dias, João Carlos Maringá e contrata Roberto Cavalo e Vanderlei Mior. Daqui a pouco, Ricardo, eu conto mais detalhes no Linha Verdade. Olha, muito boa noite para você que está ligado no Linha Verdade pelo nosso WhatsApp ou mesmo pela nossa live. Um abraço aí para o Vânio Carbinati, Maristela Viana, Lourdinha Cipriano, a Tatiana Delvecchia Seron, Valdete Debona, o Gustavo Melo, o Márcio Serafim falando que estou aqui no Hospital São José te assistindo, a Giza mandando um abraço ali do Rio Mãe. Gente, hoje, infelizmente, nós não vamos poder mandar muito abraço, o programa está muito carregado, porque nós temos essa matéria daqui a pouco para exibir para vocês, uma matéria de uma mãe que fala e conta tudo o que aconteceu com o caso desse menino. Daqui a pouquinho você vai ver o desespero dessa mãe que fala da morte daquele menino do meningite que acabou perdendo. É um drama, mas tem que ser falado, tem que ser investigado, tem que se lutar em relação à perca dessas crianças. Daqui a pouco tem essa matéria exclusiva no Linha. E nós já estamos recebendo informação da nossa central também. Teve traficante preso agora, hein? Agora, nesse momento, teve traficante preso. Eu quero imagens do Dr. Jorge Girardi de equipe aí, coloca aí. Está saindo do carro agora o traficante que foi preso hoje por volta das 6 horas da tarde. A nossa equipe é a única equipe que registrou a chegada desse bandido, desse traficante. São 3 quilos de cocaína que foram apreendidas, muito dinheiro, como você está vendo, e essa matéria com exclusividade amanhã com essas imagens no Linha Verdade.
Verdade, que está em cima do lance. Boa noite, Geni Mariotti. Muito boa noite a quem está nos acompanhando pela nossa live. Enfim, né? O pessoal que está nos acompanhando aí direto. Estou mandando aí um recado para Mariana e a família. Hoje vai ser assim, muito rápido, viu? Boa noite, Ricardo. Não perca o programa de vocês. Parabéns. Tá bom, parabéns, obrigado. Tá aqui o pessoal mandando foto e assim vai. Hoje tem Você Se Vê na TV, tem dois, o de ontem e o de hoje. Mas eu já quero chamar o Vinícius para ele falar da campanha de brinquedos. É isso aí, Luciano? Lá do quartel, é o 28º GAC? Vamos lá, então? Vamos trazer a informação do Vinícius. Bom, Ricardo, hoje o Linha Verdade vem aqui em Içara, mais precisamente no Jardim Elizabeth, para a gente falar de um assunto que está afligindo um pai e uma mãe. Um filho desaparecido. Nós já começamos bem a quinta-feira. Essa daí, olha a diferença do 20º... Abre em tela cheia. Abre. Olha a diferença do 28º GAC para o lugar onde tu me levou. É essa a matéria, bota no ar. Aqui no 28º GAC para falar de uma campanha bacana, onde o Exército está realizando. Estou aqui com o capitão César Costa, ele vai trazer mais informações para a gente. Doação de brinquedo, visando, lógico, o Dia das Crianças. Capitão, como é que vai funcionar essa doação e ainda dá para doar? Isso, positivo. A gente está com a campanha do brinquedo, então o objetivo da campanha é arrecadar brinquedos e dessa forma proporcionar um Dia das Crianças mais feliz ali para as crianças carentes. Então, quem tem interesse, quem puder realmente colaborar, é interessante participar, a causa é nobre e pode doar ali até o dia 30 de setembro. Eu trago aqui mesmo no 28º. Isso, positivo. Traz aqui no quartel que a gente está arrecadando, organizando tudinho para poder, ali na semana do Dia da Criança, poder fazer essa doação. Vale a pena salientar que é uma ação do Comando Sul do Exército, né? Isso, é uma iniciativa do Comando Militar do Sul, do qual faz parte o 28 GAC. Esses brinquedos já tem uma instituição já avisando ou ainda é para criança carente? O Exército vai entregar? Como é que vai funcionar essa questão da entrega? Isso, excelente pergunta. Então serão entregues para crianças carentes. Então a gente ainda não tem ali o definido, porque aí vai depender também da quantidade de brinquedos que forem arrecadados, né? Como funciona para o Exército estar próximo da comunidade fazendo uma ação como essa? Isso daí é muito satisfatório para a gente, é muito gratificante, né? É uma causa muito nobre, como eu falei anteriormente, e nada melhor do que as crianças, né? As crianças são o futuro do país, né? Então, para encerrar, o senhor fazer um convite, né? Para o pessoal vir aqui, trazer o brinquedo, doar e participar dessa bonita campanha. Isso, exatamente. Então fica o convite, pessoal, participem realmente, tragam os brinquedos, vamos colaborar e proporcionar um Dia das Crianças aí inesquecível. Tá bom, tá aí a matéria do meu querido Vinícius, falando já sobre o dia 12 de outubro, arrecadação e tudo mais. A Lloyd, falando lá da Itália, mandando um abraço, Ronaldo Coelho, Douglas Varmeni, boa noite, Strauss, boa noite, Douglas. E a Duda Renzen, né, mandando aí um abraço para o Tiago Souza Figueiredo. Daqui a pouquinho, você vai saber tudo que envolveu esse caso aqui. Ah, não, agora se tu não prestar atenção em mim, eu quebro, né? Aqui, ó, bota em tela cheia a história desse menino. Você vai conhecer tudo que a mãe tem para falar e tem muita coisa dessa história que não está fechando, que não é verdade. Já já, no programa Linha Verdade, eu trago isto com exclusividade. Ela falou conosco e conversou e você vai saber tudo que envolve o caso dessa criança. Bem, eu vou sair daí, eu vou direto ali para a Unesc. Olha, a polícia desmantelou uma quadrilha que estava está furtando celulares nesta região. E a polícia foi de uma eficiência fora do normal. Eu acompanhei o trajeto que ela fez, o rastreamento que a polícia fez em conjunto com uma mãe. E foi assim que a polícia chegou até o homem que faz o desbloqueio dos celulares na tela. Nós estamos chegando aqui próximo à universidade, como mostra a placa educativa, a Unesc. Desse lado fica o Unesc, ali fica o Terminal Central e mais para frente o SEDUP. Essa é uma das áreas que está acontecendo mais furtos e assaltos em relação a um objeto que tem sido muito procurado pelo pessoal. O objeto que eu digo é esse aqui, ó, o celular. Ontem, no início da tarde, dois jovens que estavam saindo do SEDUP, daquela região ali, eles vinham caminhando por aqui e acabaram sendo abordados por dois elementos. E o celular deles acabaram sendo furtado. E, aliás, não só foi furtado o celular,
como os rapazes também apanharam bastante em relação a esta ocorrência. Aí, a Central de Emergência, a Polícia Militar, solicitou apoio da polícia, porque houve o chamado para o 190. Daquela região da Santa Luzia, o sargento Severo acabou participando desta ocorrência. Quando ele chegou no local aqui, já os elementos haviam ido embora. Só estava aqui os rapazes que acabaram apanhando e tendo o celular furtado. Aí, o que aconteceu? Bem, daqui o Severo disse, olha, não tem mais nada que fazer, o policial militar, fizeram o registro do furto e coisa e tal. Bem, mas o Severo ficou com o contato da ocorrência, com a cópia da ocorrência e com o contato dos jovens aí que tinham tido os celulares furtados. À tarde, através daquele programa da Polícia Militar, que é a Rede de Vizinhos, a mãe de um desses meninos começou a rastrear o celular e acabou avisando a polícia que o celular estaria nesse lugar que eu mostro para vocês agora. E aqui foi indicativo da onde o celular estaria, aqui no Carmel. Então, o sargento Severo e sua guarnição estiveram aqui e fizeram abordagem em 3 elementos para ver se encontravam os aparelhos celulares. Na verdade, não foi encontrado com os elementos. O 4º elemento que foi pedido para ser abordado reagiu, não deixou de forma alguma a polícia abordá-lo. Da mesma forma, ele acabou sendo abordado, porque era uma ordem policial. Só que esse 4º elemento era menor e começou a jogar a população do Carmel contra a polícia. Aí o sargento Severo foi obrigado a pedir reforço, veio o PPT e veio outras viaturas aqui para o local da ocorrência, até mesmo a Rocan. Chegando aqui, o menor foi encaminhado à delegacia, porque ele não quis respeitar a ordem policial. Ele foi levado por desacato à autoridade. Mas nesse momento que estava toda a bagunça aqui, ali no Carmel, com polícia e tudo mais, a mãe do menino que havia roubado ligou novamente pro sargento e disse assim, olha, sargento, agora o celular não está mais no Carmel, não. O celular saiu andando aí do Carmel e foi para um outro lugar. E é para esse outro lugar que nós vamos mostrando para você, um assalto, um furto. O que a polícia teve que fazer para chegar e recuperar os celulares. E lá do condomínio Carmel, a mãe conseguiu rastrear o celular até aqui, no Jardim Carmélia. Aqui o celular foi rastreado e então a polícia foi acionada. Aqui estiveram o PPT, Polícia Militar e toda uma guarnição junto com a viatura da Grande Santa Luzia do sargento Severo. Acabaram encontrando a pessoa que faz o desbloqueio dos celulares, ou seja, aconteceu então que a quadrilha acabou sendo desmantelada pela guarnição da Santa Luzia, que desde a 1h da tarde até as 4 ficaram rastreando aonde estaria esse celular. O elemento então foi detido, levado para a delegacia e agora a Polícia Civil começa a investigação, porque com certeza a partir de agora ele deve ter dado o nome dos elementos que participaram desse furto e desse assalto. Para registrar, a Polícia Militar acabou desarticulando uma quadrilha que roubava e desbloqueava celulares. A ocorrência começou próximo ao Unesc, depois evoluiu para o condomínio ali na Cidade Mineira e depois termina aqui no Jardim das Camélias. Polícia Militar, Rede de Vizinhos, é uma parceria que tem dado muito certo. Tá aí a matéria que a gente realizou do rastreamento e acabar com essas quadrilhas de furto de celular, machucaram os meninos, bateram nos meninos, e já tem o cidadão lá que desbloqueia, o vagabundo que faz o trabalho. Olha, quero mandar um abraço aqui para a Raquel Gislon, a Giane Borges, o Luiz Felipe Agostinho Silva, mandando um alô de Balneário Camboriú, Matheus Mastella, meu querido, falando aqui e assistindo, a Lisiane Bittencourt e o Duda Renzen. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, tá? Olha só,
Daqui a pouquinho eu trago essa matéria aqui em relação a esta mãe que conta todo o caso do filho que veio a óbito com o caso da meningite. Tem muita coisa a ser esclarecida, não é só aquilo que falaram uma versão, não. Já já a gente traz esse destaque para vocês. Mas agora eu quero trazer o seguinte para vocês. Eu quero que você preste atenção, porque amanhã você tem essas ofertas já para o final de semana no Castanhete. Cerveja Skin Lata 350 ml a R$ 1,57. Capa do contrafilé bovino a vácuo porcionado a R$ 13,95 o quilo. Café Caboclo a vácuo meio quilo a partir de 4 unidades a R$ 5,94. E farinha de trigo Orquídea a partir de 4 unidades somente R$ 10,94. Tudo isso no Castanhete Supermercados. Você sabe onde fica. São 3 endereços para melhor atender você. É na Grande Santa Luzia e também no Boa Vista, né? E também na Içara. Então não perca tempo, vá direto para lá, porque lá sim você sabe que tem economia garantida. Nós vamos rapidinho agora no nosso intervalo comercial. Na volta, você vai saber tudo que envolve o caso daquela criança. A mãe e o pai atenderam a equipe do Linha Verdade. Tem muita informação nova em relação a isso. É em 2 minutos. Bem, agora são 18 horas mais 52 minutos. Quero mandar um abraço para o Rodrigo Cardoso da Silva, lá de Nova Veneza. Eles estão todos ligados no programa. Vocês agora vão entrar na realidade de uma história que já teve diversas versões. Só que aqui é o mundo real do que realmente aconteceu. A mãe e o pai quebraram o silêncio depois de 48 horas que esse anjo acabou falecendo. E a partir de agora você entra comigo numa história que, mesmo triste, tem que ser contada, porque a versão oficial é esta aqui, na tela. Criciúma ainda continua de luto. A morte de 2 bebês fez com que toda a cidade se sentisse de uma forma revoltada. Nós estamos falando de 2 crianças que estudavam na mesma creche e na mesma sala. Nós vamos conversar a partir de agora com o Adriano e a Bruna, e são os pais do Miguel, criança de 1 ano e 5 meses, que infelizmente nesta terça-feira última veio a falecer, e existe toda uma desconfiança que seja a meningite. Por mais que ainda não tenha o resultado oficial do exame, este caso todo está sendo tratado como um caso de meningite. Mas eu converso aqui com a Bruna e o Adriano. É um momento muito difícil para a gente, porque eles estão numa situação de comoção total, não poderia ser diferente. Não estão nem na casa deles, estão na casa da mãe dela, porque não conseguem ficar em casa. Enfim, muito recente, 48 horas da perca de um menino que toda a família amava e adorava. Bruna, um momento difícil, eu sei disso, mas eu gostaria que você falasse pra gente toda a história de sofrimento, de dor que você passou em relação ao caso do teu filho. Ele começou com febre no domingo, de noitezinha. Aí até então eu dei as gotinhas de remédio pra ele, dei um banho, deixei ele só de fraldinha e camisetinha. Aí ele foi baixando a temperatura, mas daí quando era ali pelo umas meia-noite ali, ele voltou a esquentar. Meu marido pegou ele no colo, ele começou a vomitar. Aí a gente pegou e fomos levar ele pro hospital, né? A gente chegou lá, acho que era
por volta ali de quase 1h da manhã. E passamos pela triagem e tudo. E já na triagem a moça falou pra nós que tava demorando em torno de 3 horas pra eles chamar pro consultório, né? E 3 horas para chamar a primeira vez que você foi. É. Porque quando a gente vai, passa pela triagem primeiro. Daí pode ver, ela entrou na triagem, para entrar na triagem é rápido. Para depois passar pelo médico, que é a tristeza. E a moça me já falou, é 3 horas. 3 horas. Uma criança com meningite se atende depois de 3 horas. Bom, aí você chegou lá, ela foi para triagem, demorou quanto tempo para ela ser atendida? Então, daí ele só chorava, bem caído já. E ficou a madrugada toda chorando ali. Aí ele começou com uns machucadinhos na boca, assim, ó, nos cantos. Começou a sair sangue. Quando eu vi sangue, eu me desesperei. Comecei a chorar e falei que meu filho tinha que ser atendido naquela hora ali. Daí eles colocaram ele ali pra dentro. Aí, na madrugada, era um médico que estava atendendo. Aí eu entrei no consultório. Como o Miguel não parava de chorar, ele falou que ele não estava conseguindo examinar ele e falou que ia medicar ele primeiro. Aí ele pegou e mandou tomar uma medicação ali de dipirona. E daí ele tomou a medicação, daí eu peguei e fiquei no quarto de observação. Fiquei no quarto de observação. Mas só pra gente entender, Bruno, isso daí demorou quanto tempo? Da triagem até o médico atender? Demorou 3 horas, porque quando eu ia demorar mais, no caso, porque tinha mais uns 2 na minha frente ainda, que tinham chegado antes de mim. Eles só me colocaram pra dentro porque eu comecei a chorar e falei que meu filho tinha que ser atendido e me desesperei. Que ele tava sangrando a boca, ele tava saindo sangue da boca dele, daí eles pegaram e colocaram pra dentro. Não conseguiu examinar ele, daí deram esse medicamento de dipirona. E daí eu peguei e perguntei pra enfermeira, quanto tempo vai demorar pra mim voltar pelo médico pra ele examinar? Porque ele mandou fazer esse medicamento, mas eu não sei o que o meu filho tem. Eu vi que ele não tava bem, ele nunca tinha ficado daquele jeito. Aí ela falou que era em torno de 1 hora. Deu 5, deu 6 da manhã e nada. Aí eu vi que tinha já pessoas que estavam chegando ali, já estavam passando pelo consultório. Por que eu estava esperando ali ainda na observação, sendo que eu nem sabia ainda o que o meu filho tinha? Aí eu peguei e falei isso com uma enfermeira, ela pegou e me colocou na sala, daí já era uma outra médica, tinha mudado o plantão. Aí era uma outra médica, uma mulher, aí ela pegou e falou que ia examinar ele, né? Daí ela examinou ele e tratou como estomatite. Ela receitou um anti-inflamatório e me liberou. Aí a gente passou na farmácia, tudo, comprei um remédio. Comecei a dar pro Miguel. Aí, segunda-feira, a gente voltou de manhã. Só um pouquinho, porque aqui, eu quero mostrar isso aqui, que comprova o que ela falou, porque isso daqui é do Instituto Ideias, né? É a comprovação de que ela entrou no hospital à 00:54 e foi liberada às 6h47 da manhã. Então, ela ficou a madrugada todinha desse período com a criança lá dentro do hospital. Só para mostrar isso daqui, porque eu sei que vai ter gente que vai contestar, e daqui depois nós continuamos esse trabalho, e a gente quer mostrar isso daqui, ó, das 00:54 às 6h47. Esse horário que ela ficou e depois foi liberada. Bom, Bruno, depois você foi liberado e trouxe o Miguel para casa, voltou com ele. Sim, daí ela até falou para mim sobre as coisas assim que ele tinha que comer, que ele não podia comer coisa quente, que era só coisinhas mais geladas. A gente ainda foi no mercado, comprei iogurte, comprei danoninho, comprei bolachinha que ele gostava, tudo pra dar pra ele. E daí chegou segunda-feira de tardezinha,
Ele tava bem caidinho. Daí quando eu vi no Face a notícia do Vicente, eu entrei em desespero, porque ele estudava na mesma sala que o Miguel. Ele tava na mesma salinha do Miguel ali na creche. Eu entrei em desespero. Eu liguei pra firma do meu marido, que é longe, mas mesmo assim, daí ele também ficou desesperado. Ele deu jeito de vir embora. Eu levei o Miguel pra lá de novo. Aí o hospital tava bem cheio. Mas daí eu peguei e falei assim, ó, pelo amor de Deus, o meu filho tava na sala do Vicente. Eu não tinha contato com ele. Meu filho nunca ficou assim. Atende ele, por favor. Eu passei pela triagem. Aí eles colocaram uma pulseirinha de emergência nele. Eu achei que eles iam fazer alguma coisa com meu filho. Daí eles... Aí, quando entrei no consultório, a médica pegou e examinou, tinha ela e mais dois médicos com ela. E eles examinaram ele, mas não fizeram nenhum exame, só exame ali físico mesmo. E voltaram a falar que era estomatite. Mesmo você dizendo que ele estudava na mesma sala da creche, que o menino havia falecido de meningite, mesmo com todo esse relato? Sim. Ela pegou e ela ainda pediu pra mim qual era a medicação que eu tava dando, qual era o anti-inflamatório, que a outra médica na madrugada tinha passado. Eu peguei e mostrei pra ela. E daí ela pegou e receitou uma pomada para passar por dentro da boca dele. Disse que aquilo ali na boquinha dele era as feridinhas da estomatite. E daí me liberou. Foi bem rápido. Vocês voltaram para casa? Aí a gente voltou para casa. Aí naquela noite a gente viu que o Miguel não tava bem. Ele começou a ficar gelado. A boca dele. Começou a pele dele ficar diferente. A gente levou o nosso filho de madrugada, assim, ó, de manhã bem cedo. Nosso filho praticamente morto nos nossos braços. De novo pro Santa Catarina. Terceira vez em 2 dias. Aí chegou lá. A médica tava... Essa que liberou à noite, ela tava trocando o plantão dela bem na hora que eu cheguei. Aí chegou um médico que ele é mais o médico mais velho, né? Aí só a gente chegou, ele já disse que era 90% de chance que era meningite mesmo. Eles já começaram a furar o meu filho todo pra conseguir um acesso e nada. Tinha... No instante, assim, ó, aquela sala encheu, tinha mais de 10 pessoas dentro e todo mundo, assim, já botaram ele no oxigênio, tudo. Meu filho tava morrendo já. Se tivesse feito isso antes, quando a gente tinha chegado lá, ele não tinha acontecido isso. Bom, é muita comoção contar a história. Na verdade, aí depois a gente já sabe a história, levaram para UTI, houve uma parada e na UTI, infelizmente, o Miguel acabou falecendo. Bem, isso aqui é a história de uma mãe e de um pai, né, que perderam o filho, e ela aceitou falar porque serve de alerta aí ao que está acontecendo com a área de saúde, principalmente com o Hospital Santa Catarina. Aqui, gente. E para muitas pessoas que ficam falando que a causa ainda não... que deu negado, isso foi o que falaram pra gente. Eu não vi nada ali, ó, do exame escrito falando que foi negado. Eu tenho agora, é isso aqui, ó, lá da SVO. Isso aqui, ó, já mostra os choques. Cético. Ali que ele teve e a meningite. Eu quero, Jean, filma aqui, bem aqui, ó, que isso aqui é uma declaração de óbito
infelizmente, do Miguel. E a causa da morte, anote somente diagnósticos por linha, causas da morte, choque séptico e meningite, que está escrito aqui. Então tá mais do que provado. E aqui, eu quero que você pegue aqui que o laudo foi feito por um médico, que é o Dr. Daniel Ronk, que está aqui, ó, CRM, tudo certinho, para que a gente comprove de uma vez por todas essa história de dizer que não é meningite. Se não veio ainda do laboratório, sei lá da onde, é por incompetência do Estado. Mas aqui é um atestado de um médico que está testando a morte da criança. Então, ó, quero mostrar mais uma vez. Tá? Para quem tinha dúvida, a dúvida para aqui. Tá bom? Tá aqui. Bom, eles estão agora na casa da mãe da Bruna, a Bruna e o Adriano. O Adriano trabalhador, a Bruna também começaram uma vida, uma família agora, primeiro filho, né, na verdade, do casal. Houve, infelizmente, essa interrupção, né? Mas o que a gente pode dizer aqui para vocês também não é fácil, né? Por parte da gente, é dizer que vocês são jovens, né? E que vocês têm uma vida toda pela frente, mesmo com a dor da perca do Miguel, né? Há uma vida toda pela frente, temos que recordar agora o Miguel com aquela alegria que ele tinha. Essa aqui é a realidade. Sei que é difícil, é muito difícil para uma mãe, para um pai, a perca de um filho, mas que a história de vocês sirva para cuidar das outras crianças que estão aí, que podem ser vítimas da mesma história. Tem que ser tomada alguma providência, não pode ficar assim. Não pode abrir essa creche, não é a primeira, não é a segunda vez, já é mais, já teve outros casos, ano passado, tudo, não pode ficar assim, não pode, tem que ser tomada alguma providência. Eu não quero que essa dor seja de outro pai, de outra mãe, de uma criança inocente. Meu filho nem entendia o que estava acontecendo. Ele olhava ainda pra mim assim, ó, ele morrendo. A gente sabe, é muito difícil. Olha, gente, só para comprovar que a coisa aqui foi tratada como caso de meningite, aqui foi o remédio dado aqui para a família, que são remédios que se tratam aí, né, da prevenção da meningite. Está aqui, ó. Eu quis vir na casa da Bruna, que eu sei que é um momento difícil, mas é que é para a gente dar algumas respostas de alguns comentários que estão acontecendo e vim saber da pessoa que viveu o drama e saber o que foi. Eu que sirva de lição, viu, Bruna, a tua dor que você está sentindo, que fique aí de alerta para os pais e para as mães e para as autoridades, principalmente, que façam alguma coisa em relação à área da saúde. É difícil a gente falar sobre isso, mas necessário, porque foi um caso que chocou toda uma cidade, toda uma região, pode ter certeza, né, que foi, infelizmente, a ida do Miguel. Quero agradecer vocês por falar com a gente numa hora tão difícil e deixo aí os microfones abertos para que você faça a sua mensagem final. Ai, foi um pedaço de mim embora. A minha vida eu vivia pelo meu filho. Eu não vou mais nem saber fazer mais nada agora sem ele. 1 ano e 5 meses, ele tinha tanta coisa pela frente. Ai, tanta coisa. Ai. Quando já mandaram uma psicóloga ficar ali com a gente o tempo todo, depois que eles levaram o Miguel pra UTI, não deu nem tempo. Depois eles falaram que ali na sala ali de emergência já tinha dado uma parada nele ali. E quando foi, só entrou na UTI, já deu outras, eles ficaram, a gente viu mesmo que estava demorando muito para eles chamar a gente. Ficaram mais de 2 horas ali tentando reanimar ele. A médica ali da UTI, a gente não tem o que reclamar, mas assim, ó, por que já na primeira vez que a gente foi, já não tomaram providência, né? É muito difícil, né? A gente conheceu toda a história desse casal, é muito difícil a dor que eles estão passando. Olha, é uma coisa difícil até da gente encerrar e terminar
a matéria. Mas nós vamos encerrando, mostrando esse caso e espero que medidas urgentes terão que ser tomadas em relação a esta creche, porque a população não pode, outras famílias, passarem pela mesma dor que ela está passando. Olha, gente, é difícil a gente mostrar esta matéria, mas aqui é a realidade dos fatos. É a mãe falando como tudo aconteceu e só ela poderia trazer a verdade. Que sirva isso de exemplo às autoridades, porque quem sofre é o povo que está lá na ponta da coisa. Que se tenha vontade de se dar saúde para o povo, se tenha vontade de dar melhores condições, que o Hospital Santa Catarina seja olhado de uma outra forma. É impossível uma mãe chegar com uma criança meia-noite e ser atendida quase 5 da manhã. Muitas mães acontecem isso durante as madrugadas e poucas pessoas ficam sabendo. Que a partir de agora as autoridades se preparem e olhem com muito mais atenção a área de saúde. Porque quando a mãe chegou a dizer que ela, quando disse para a médica que o filho estudava na mesma sala da criança que teve óbito, ali já era para ter começado a fazer todos os exames de um trabalho muito sério de investigação. Quando falaram que não era meningite, nós provamos pelo atestado do SVO. O Brasil não cabe mais mentira, o Brasil não cabe mais ilusão, o Brasil não cabe mais esconder a sujeira embaixo do tapete. O Brasil é esta realidade. É esta realidade da falta de assistência que tem. São 19 horas mais 9 minutos, eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros destaques. Bem, agora são 19 horas mais 14 minutos. Olha, gente, um homem está desaparecido. O repórter Vinícius, ele acaba trazendo esse destaque. A família, não podia ser diferente, está desesperada. Na tela. Bom, Ricardo, hoje o Linha Verdade vem aqui em Içara, mais precisamente no Jardim Elizabeth, para a gente falar de um assunto que está afligindo um pai e uma mãe. Um filho desaparecido. Temos aqui o pai, que vai poder dar um comentário maior. A última vez que vocês encontraram, levaram ele, aliás, para um trabalho, um rodeio em Tubarão, né? Nós levamos nosso filho ali em Tubarão, lá no rodeio, lá na Madre, no bairro Madre lá, que tinha um rodeio lá, e ele vende um produtozinho aí, e a gente deixou ele lá no dia 24 de agosto, e deixamos lá instaladinho, tudo certinho, e ele ficou de vir no dia seguinte, que devemos no sábado, dia 24, no dia 25 para ele voltar para casa. Ele ainda disse ao pai, amanhã ou segunda-feira de manhã eu vou para casa e tudo bem. E até hoje, do dia 24 de agosto até hoje, ele não atende telefone, ele não vê mensagem, não visualiza, não responde, e a gente está assim aflito, porque já fez um mês e nada de Ronaldo. O nome dele é Ronaldo Jorge Teixeira. Tá? E a gente está naquela aflição, naquela preocupação. Não precisa ele vir para casa também, desde que a gente sabe onde ele está. Vocês querem que ele entre em contato com vocês, avise como está. Queremos que ele entre em contato com nós, se ele estiver bem, ele pode ficar onde ele está, porque nós já temos acostumado ele sair assim e ficar fora. Só porque a gente quer saber notícia, né?
Só que sempre quando ele sai assim e fica mais tempo fora, ele avisa, né? Avisa, se ele ficar mais de 2 dias, 3, ele avisa até todo dia, ele liga. E agora já faz um mês, né? E a gente não tem notícia nenhuma e a gente tá apavorado, né? Desse um mês, vocês falaram que acabaram as primeiras ligações lá no início, até se atendia, mas não se obtinha resposta, né? Sim, a primeira semana ele atendeu uma vez, simplesmente ele viu e já desligou na hora. E algumas mensagens que a gente mandou, um áudio, coisa assim, ele não retornou. E até hoje nada. E por isso a gente está fazendo esse trabalhinho aí com vocês aí, para que ele faça alguma coisa, retorne, diz alguma coisa para nós. Então, se estiver assistindo, estiver ligado no Linha Verdade, se alguém conhecer, ver, reconhecer pela foto, a foto vai estar passando no seu televisor, está passando no seu televisor, aliás, você dá um alô para ele. Ou, se ele estiver vendo, se você estiver vendo, tá todo mundo com saudade. É pai, é mãe, né? A senhora está com saudade. Demais. Pede para ele ligar para nós, para ele dar onde é que ele está, não precisa dizer nem onde é que ele está bem, que está numa boa, que a gente, ou quem tiver com ele, se alguém pegou ele, se alguém tem ele pego por qualquer coisa, que avise, mande dizer que a gente, aonde ele estiver, a gente vai, né? Porque não dá assim, a gente não dá, a gente está sofrendo demais. A senhora quer o seu filho de volta em casa? Quero meu filho de volta. Quero ele de volta trabalhando como ele vinha trabalhando agora ultimamente. E o pior que eu vou dizer para vocês, ele estava meio doente, ele estava tomando remédio. Ele toma remédio depressivo. Ele toma remédio de depressão, ele é depressivo. Aí a gente tem mais uma preocupação ainda por cima, né? Ai, gente, não é fácil. Quem tiver com ele, pelo amor de Deus, avise ele, que conheça ele, avisa ele, para ele dar uma notícia para nós, né? Para ver se está bem ou como é que está. Porque a gente fica mais descansado, né? Sim, ó, no começo, na primeira semana, a gente fez um boletim de ocorrência, né? E até hoje, daí, como eu te falei para esses 2 policiais ali de Criciúma, eles também ligaram para a delegacia de Tubarão, de Criciúma, daqui não sei porque a gente já tinha registrado no boletim, mas na região nossa daqui do sul do estado, aqui de Tubarão para cá, de Laguna para cá, em Bituba, eles estavam atentos, ligando para essas delegacias para saber se ele tinha alguma coisa, se viram ele, enfim, por aí. Vou pedir para a senhora, estou olhando para a câmera ali, Nilson Carioca está com a câmera, e a senhora fazer um apelo para que, se ele estiver assistindo, se alguém conhecer, ele vir para casa de novo. Tá, Ronaldo. Ai, não sei se eu vou conseguir. Ronaldo, meu filho, se tu estiver ouvindo, ou se alguém estiver ouvindo e te conhecer, mande notícia para a mãe, que a mãe não vai aguentar. Mande dizer onde é que tu tá, se tu tá bem, ou onde é que tu tá, que eu não tô aguentando mais. Manda notícia, né? Que se tu estiver bem, não precisa vir embora. Fica onde tu estiver, só diz que tu tá bem, tá trabalhando, que tu tá bem. E se tu não tá, se tiver alguém que te pegou, que tá contigo preso por algum motivo, alguma coisa, devolva ele, que é uma família que tá aflita atrás dele. Ninguém quer passar pelo que eu tô passando, né? Ontem o repórter, o Vinícius, trazendo a informação, família desesperada, deve estar com ansiedade, pelo amor de Deus, né? Sumiu faz mais de 30 dias. Se alguém vê esse rapaz aí, por favor, entre em contato por esse telefone aí, né, pro Linha Verdade, ou se vê ele, não toca, a família está te procurando, enfim, gente, é um desespero. Hoje o Linha Verdade, realmente com casos que não está fácil. Mas eu quero chamar a atenção agora, porque agora há pouco a Central, a DIC,
acabou prendendo mais um traficante com droga, foram 3 quilos. Aí a chegada do traficante, amanhã essa matéria exclusiva, a cobertura total do Linha Verdade, tá bom? Vem ali do bairro Imperatriz, está aí o elemento chegando, sendo preso e a droga sendo retirada e o dinheiro. Só esta semana a divisão de entorpecentes ali da DIC tirou de circulação quase 70 quilos de cocaína, né? Quase 70 quilos de cocaína. Está aí, então, a informação, né? Que amanhã você vai ter toda esta informação aqui no programa Linha Verdade. Mas agora o nosso repórter, o Vinícius, desembarca na segunda DP. Ele conversa com o doutor Ivaldo sobre a questão das dinamites. As dinamites que foram furtadas numa carbonífera e aos poucos estão sendo resgatadas, mas algumas estão ainda em poder, acredito eu, de marginais. Na tela. Aqui na segunda delegacia de polícia em Criciúma, doutor Ivaldo Gregório está conosco para trazer mais informações da investigação da Polícia Civil sobre o roubo, né, das bananas de dinamite que estão sendo tão faladas na nossa região. Doutor, a que pé anda essa investigação? Na verdade foi um furto qualificado, né, ocorrido no dia 19/9, lá na localidade Forquilha, em Treviso. E essa investigação está a nosso cargo aqui. E no último dia 22, ocorreu um flagrante de um cidadão ali que portava 3 explosivos. E esse cidadão já havia sido preso, já tem antecedentes e tal. E nós continuamos as investigações e chegou a tal ponto que um dos investigados, nós acreditamos, sentiu-se pressionado e desovou na data de ontem, desovou, né? Largou no meio do mato lá, mas, segundo o que me falaram, não recebi nenhum relatório do BOP ainda, 144 explosivos, ou 144 quilos, não me esclareceram. E as investigações continuam, né? Estão quase todas recuperadas, os explosivos. A empresa não quis, pelo que me disseram, a empresa não quis esses explosivos de volta e foi levado até o Exército. Vale a pena destacar pela quantidade, lógico, o potencial que o explosivo tem e o que os bandidos gostariam de fazer. Né? É bem provável, né? A gente não pode afirmar, mas é bem provável que seriam utilizados para cometerem mais crimes, roubar banco, explosão de caixas eletrônicos, nesse sentido aí, acreditamos. Dessa recuperação, então, quer dizer que ele se sentiu pressionado, viu que estava fechando o cerco para ele e resolveu, como o senhor disse, desovar, largar essas bananas fora. Nós acreditamos nisso, mas as investigações continuam ainda para tentar recuperar o que falta ainda, né? E para que esse pessoal aí seja processado criminalmente. E lógico, né, o senhor, vale a pena salientar, o senhor até falou, não se tem ainda o número exato das bananas, não sei o peso exato ali que foi colocado ontem ali fora. Exatamente. Vamos aguardar o relatório que está para chegar do BOP, aí, que está sendo efetuado pelo BOP, conforme a portaria da Secretaria de Segurança. São eles que apuram inicialmente essa quantidade para que não ocorra nenhuma explosão no local. Então, o BOP é chamado, faz a apuração, levantamento, né, e a apreensão. Naquela região ali não tinha nenhuma câmera, não tinha nada? Não temos conhecimento ainda. Não temos conhecimento. O pessoal da investigação que foi até o local não me informou nada a respeito disso. Eu acredito que não tenha. Na câmera, no local do furto, apareceram 4. Não sei se tinha mais alguém fora esperando no carro ou não. Isso não tem que tudo vai ser apurado depois. Bem, agora são 19 horas mais 23 minutos, 19h23. Eu quero chamar agora o Matheus Mastella, que eu sempre digo e vou repetir que é o melhor jornalista esportivo que nós temos hoje na região, que tem sempre matéria em primeira mão. E foi ele que deu em primeira mão a palhaçada que fizeram de novo no Criciúma Esporte Clube. É para vocês continuarem chorando, que o programa hoje é só lágrimas, e aqui também não deixa de ser lágrima do que estão fazendo com o Criciúma.
Aqui mora o maior orgulho de Santa Catarina. E é espelhado nessa frase, amigos, Ricardo Strauss, colegas do Linha Verdade, que o Criciúma Esporte Clube vai tentar escapar aí da Série C em 2020. Acabou contratando o técnico Roberto Cavalo e o atacante Vanderlei Mior para ser assessor de futebol. Roberto Cavalo vai comandar o Criciúma nas próximas 14 partidas restantes da Série B e o Vanderlei Mior vem para dar uma apaziguada no vestiário tricolor, reeditando a dupla de 2015, quando eles chegaram numa situação delicada e o Criciúma Esporte Clube conseguiu escapar da zona de rebaixamento. Mas o dia hoje foi agitado, surpreendeu, porque de manhã o Criciúma Esporte Clube acabou confirmando aí a saída do Vaguinho Dias e também do diretor João Carlos Maringá. Vaguinho Dias, que ficou 29 dias no Criciúma Esporte Clube, não deu um mês sequer. João Carlos Maringá acabou contratando 12 profissionais, mas não conseguiu encaixar o elenco do Criciúma para esta Série B. Não é à toa que o time está na penúltima posição e vive uma situação delicada neste momento de competição, precisando ganhar para escapar da Série C do ano que vem. Então, hoje de manhã, o Criciúma demitiu aí o Vaguinho Dias, João Carlos Maringá. Ninguém da direção falou com a imprensa, somente o Montovani, que é o cara financeiro, o Valcir Montovani. Ele esteve na sala de imprensa Clésio Burgo, mas não falou nenhuma palavra. O Maringá e o Vaguinho Dias se despediram e a gente acompanha agora um trechinho de cada aqui no Linha Verdade. De dentro para fora, de fora para dentro, me envolvi em questões políticas também, porque está provado que do jeito que estava não anda, né? A cidade, se o Criciúma não se unir, as pessoas não se unirem em torno do Criciúma e não esquecerem vaidades pessoais, etc., o Criciúma não vai andar. Então, mesmo na minha saída, vou fazer um pedido especial. São 14 jogos, imprensa, torcida, empresariado, se unam em torno do Criciúma. Se unam, esqueçam se gosta de A ou de B, mas se unam em torno do Criciúma para salvar o ano. É muito possível. Nós temos um grupo de jogadores que, se não é o melhor grupo do campeonato, é um grupo que tem condições sim de salvar, que está comprometido. Quando se troca uma comissão, uma direção técnica, se cria uma expectativa que tudo vai mudar. E muitas das vezes depende do dia a dia, dos atletas, do clube, da maneira que se encontra. E nesse breve período, pouco período que eu estive, menos de um mês, com 5 partidas, somente 2 aqui em casa, é lógico que eu não convivi e não aprendi com tudo que foi o Criciúma e como está. Acho que nós estávamos no início do trabalho, tinha muitas coisas ainda pela frente, mas o momento é somente de deixar aqui a palavra ao torcedor que confie, não tem outra maneira, tem que apoiar. Essa é a maneira que vai poder dar uma tranquilidade maior aos atletas para ele possa render dentro de campo. Então, quanto mais cobrança, pressão, achando que a pressão vai fazê-los jogar melhor, não. Agora é hora de apoiar. A grande pergunta Ricardo, agora é o que vai acontecer do Criciúma em relação ao time de sábado? O Wilson que vai comandar? Vai ser o Roberto Cavalo? Se não sair no boletim informativo diário da CBF, Roberto Cavalo não fica dentro da área técnica. O Wilson vai ser o escolhido para comandar o Criciúma Esporte Clube. Uma outra informação que a gente tem também é que vai passar a barca de jogadores como aconteceu em 2015. Só porque deve ser na próxima semana, atletas devem ser demitidos do Criciúma Esporte Clube. E a direção, nesse dia ensolarado desta quinta-feira, para quem sabe dar uma iluminada na fase do Criciúma, divulgou nova promoção de ingressos. R$10. Não tem conversa, não precisa ser sócio, não tem que comprar produto A, produto B, não tem questão da time mania, tá tudo certo. R$10 o ingresso para quem sabe encher a casa com o novo técnico, com o novo diretor, para o Criciúma sair desta situação. Trabalhou hoje de manhã, tem atividade amanhã de manhã, a qualquer momento o Roberto Cavalo pode ser apresentado junto com o Vanderlei Mior e a gente acompanha todas as informações aqui no Linha Verdade. Olha, agora são 19 horas mais 29 minutos. Grande Matheus Mastella, trazendo sempre a informação em primeira mão. Mas eu quero falar agora da Super Ótica São José, porque lá você vai encontrar óculos de sol, óculos de grau, lentes especializadas e, é claro, gente, um atendimento de primeira, tá bom? Quem assiste o Linha Verdade, quem assiste os outros programas da RTV, vão direto, mas direto mesmo, na Ótica São José. Porque falou, chegou lá, disse assim, sou do Linha Verdade, já tem um atendimento preferencial. Então, é claro,
Atendimento de primeira é essencial. A ótica fica na 6 de janeiro, no centro de Criciúma, tá bom? Vá lá, veja as armações, são várias armações, né? Você pode escolher, são diversas marcas, diversos modelos, enfim. Você vai ser tratado muito bem, ok? Está na hora de trocar o óculos, vá direto a quem entende, que é a Ótica São José. Bem, agora são 19 horas mais 29 minutos. Eu não tenho condições de apresentar o quadro Você Se Vê na TV. Devido ao respeito que eu tenho que ter a essa família e à morte desse menino Miguel. Até mesmo porque quando eu apresento o programa aqui, de você que está em casa, quando eu apresento esse quadro, eu procuro mostrar outras crianças que assistem muito no nosso programa, sorridentes, brincando e tal. E hoje eu não tenho condições psicológicas de fazer isso. Espero que você em casa entenda. Amanhã a gente passa todos que estão acumulados. Mas eu quero encerrar meu programa hoje falando a seguinte coisa. Enquanto o homem persistir, enquanto os homens persistirem que o asfalto e o concreto é mais que o valor de uma vida, nós vamos ter essa condição. Nós vamos ter famílias passando por isso. Quando nós invertermos o papel e começarmos a dar saúde e educação em primeiro lugar, nós vamos acalentar o coração de muitos. Eu lamento que isso tenha ocorrido nessa cidade tão bela e de tanta gente que trabalha, que prospera, que quer ter sua família. Mas, infelizmente, aconteceu. E que essa entrevista de hoje sirva para que as autoridades repensem o amanhã. Porque o hoje está passando, o ontem já foi, não tem mais como corrigir. Agora o amanhã pode evitar muitos sofrimentos. Boa noite. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de salada.